Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, terça-feira, dia primeiro de dezembro de 2020, com certeza o dia que o Senhor já preparou, já manifestou, já concretizou sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Que você viva um mês aí maravilhoso, o último mês do ano, de bênção, de gratidão. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, né? Porque nós carregamos na nossa mente, o que a Bíblia fala? Que nós carregamos na nossa mente aquilo que nos dá esperança. Eu vou pegar esse texto só para você lembrar de uma cultura que eu sempre gosto de comparar, né? Da nossa cultura ocidental para a cultura oriental e o que significa algumas coisas que são ensinos maravilhosos. Uma delas, principalmente na cultura chinesa, quando você, de maneira cênica, né? De maneira como se fosse uma encenação, um teatro. Quando você fala para um chinês, por exemplo, dentro da cultura chinesa, tá? Quando você fala para um chinês para olhar para o futuro, o que a gente pensa no nosso olho ocidental? Vou olhar para frente. Olhar para o futuro é ir para frente. Não. Mas na cultura oriental, não é assim. Quando fala você para olhar para o futuro, sabe o que o oriental faz? Ele vira as costas. E ele olha para o passado. Engraçado isso, né? Ele olha para o passado e ele, de maneira cênica, tá? É uma encenação. Tá bom? É uma parábola, só para a gente aprender. Então, ele olha... Desculpa. Ele olha... Ele vai seguindo para o futuro de costas, olhando para o passado. Entendeu? Quando a Bíblia fala que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu estou, na verdade, sublinhando aquilo que eu já vivi, de maneira boa, de maneira perfeita, de maneira agradável, e me alimento daquilo, para que eu consiga, olhando para trás, aquilo que Deus já fez comigo, consiga andar, porque o futuro eu não consigo enxergar. O futuro, como dizem, pertence a Deus. E Deus gosta que seja assim. Por isso que Ele abomina. E nos 613 estatutos de Moisés, alguns estatutos observam, né, a abominação de Deus, que Deus abomina o cartomante, a pessoa, não é isso, mas o ato, né, a adivinhação, os prognosticadores. Por quê? Por que ele abomina? Porque quando eu tento olhar para o meu futuro com receio do que vai acontecer e eu fico inseguro, isso significa que no meu sentimento, no meu coração, eu não estou confiando em Deus. Então, voltando à encenação, né? Voltando ao teatrinho. Então, quando eu, nessa cultura mais bíblica, mais oriental, né? Eu viro as costas para o meu futuro, mas eu vou andando de costas para o futuro, olhando para o meu passado, aí no sentido bom, não é no sentido saudosista, de peso, não é isso não, né? Mas no sentido bom, eu olho para trás e confiro aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já me livrou, aquilo que Deus já me abençoou, dos milagres que eu já vivi, dos livramentos de morte que o Senhor já colocou, já abençoou, já estabeleceu sobre a tua vida. Então, quando eu olho isso e vou andando de costas para o futuro, é porque o meu passado já está completamente esquadrinhado na minha mente, sabendo o seguinte: se Deus fez isso comigo ali, Ele não vai fazer o contrário disso, mas Ele vai continuar, porque o meu Deus não me deixa no meio do caminho.
Então, quando eu trago para você todos os dias e falo, bom dia, paz do Senhor, hoje é dia tal, o dia que o Senhor já preparou. Por que o Senhor já preparou? Porque Ele preparou ontem. Porque Ele preparou antes de ontem. Porque Ele preparou no ano passado. Porque Ele preparou nos anos anteriores. Porque Ele preparou nas horas anteriores. Então, esse dia é do Senhor. E esse dia eu atribuo ao Senhor. Então, na minha oração diária, eu sempre falo assim, quando eu oro com as minhas filhas, eu sempre falo, Senhor, o Senhor me dá essa terça-feira e eu devolvo para o Senhor essa terça-feira. Por que eu devolvo para o Senhor essa terça-feira? Porque ela é tua, não é minha. É o Senhor quem vai nortear. É o Senhor quem vai dirigir. É o Senhor quem vai abençoar. É o Senhor quem vai me dar comida. É o Senhor quem vai me dar a luz. É o Senhor quem vai... Tudo pertence ao Senhor. Tudo. Lembre-se daquilo que Jó faz, que, segundo Deus, Daniel, Jó e Noé são pessoas que, se tivessem qualquer geração da humanidade, em qualquer tempo, eles seriam sempre salvos pelo Senhor por aquilo que eles levam no bojo da vida deles, Jó, Daniel e Noé. Então vamos pegar o livro de Jó. Quando o Senhor fala para Jó, autoriza o diabo a fazer o que quisesse com Jó, menos tirar a vida dele, o que Jó faz quando o diabo tira tudo? Filhos, riqueza, saúde, bens, terras, animais, tudo, tira tudo dele. Ele se prostra ao Senhor e louva a Deus. Ou seja, o que é meu, Deus, eu não vou atribuir ao diabo, não. O que aconteceu comigo, eu não vou atribuir ao diabo, não obstante o diabo ter feito. Mas eu sei, aí vamos para Lutero, quando diz em um dos seus livros, que o diabo é como se fosse um cão na coleira de Deus, Ou seja, Deus controla tudo. Então, ele atribui ao Senhor todas as coisas e responde para sua esposa da seguinte maneira: não recebi o bem do meu Deus? Não vou receber o mal? E a Bíblia fala que em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Como Davi, segundo o coração de Deus, lembram da história? Quando Davi sai pelas portas do fundo do seu palácio de pé descalço, não teve tempo nem de pegar roupa, nada, porque Absalão, seu filho mais velho, vinha num encalço dele para destruir Davi junto com seus exércitos de proscritos, de rebeldes, Ele formou um exército de rebeldes e veio contra Davi. A Bíblia fala que Davi ia subindo o monte para adorar ao Senhor. A pé, o grande rei Davi saiu pelas portas do fundo do palácio, fugindo do seu filho, para não enfrentar o seu filho. Veja só o que significa um homem de Deus. E aí a Bíblia fala que ele vai subindo o monte, chorando e andando, andando e chorando. E aí os familiares de Saul, vendo, batendo cachorro morto, vendo que a situação que Davi estava fazendo, estavam apedrejando Davi. E aí aqueles homens, a guarda particular, pessoal de Davi, homens que um homem destruía mais de 700 homens, homens que na unha matavam um leão, homens que a Bíblia fala que a espada e a lança se apegavam à pele, grudavam na pele de tanto guerrear, homens destemidos. Eles perguntam para Davi o seguinte: Davi, e aí? Vão matar esse cara? Davi falou: não, eu não recebi o bem do meu Deus até hoje, não vou receber o mal. Então atribui a Deus todas as coisas. Então quando você ou alguém assiste Datena, assiste não sei quem, nada contra a pessoa, tá? É o sentimento do programa em si, que fala só morte, só destruição, desculpe. Não é a cartilha, não é o destino, nem a história da minha vida. Não porque eu sou uma pessoa blindada, não é isso. Mas é porque eu vivo o dia que o Senhor fez para mim. O dia que o Senhor tem para mim
pertence a Ele, veio dele e eu devolvo para Ele. Ele me deu a vida, eu devolvo a minha vida para Ele. Por quê? Porque então eu sou saudável, eu trabalho a minha mente de maneira diferente. E isso faz total diferença no nosso cotidiano, principalmente em momentos como nós estamos vivendo hoje. Ixi, falei demais, tem nada a ver com a palavra, mas amém, glória a Deus. Bom dia, minha tia Rosália, bom dia a todos, Magda, Deus abençoe, Andréia, Josué, Joel, familiares, Kátia, Sônia, Deus abençoe todos vocês, um beijo para todos, Eva, Cida, do Senhor abençoe suas casas, suas famílias, em nome de Jesus. Márcia, Fábio, João, Roseli, Ângela, o Senhor derrame do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Saí completamente da pauta, mas vamos voltar aqui, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, então a gente começou ontem falando o seguinte, né? Que o único ser, a única entidade que faz sombra ao mover de Deus, a autoridade do Senhor, se chama dinheiro. É esse dinheiro que eu tenho no bolso? Depende de mim. A minha autoridade que o Senhor me deu é que vai determinar. Lembram-se daquilo que está escrito em Salmo 115? Né? Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a deu aos homens. Então, aqui no ambiente humano, terreno, físico, esse dinheiro que eu tenho no meu bolso, eu é quem vou determinar o que esse dinheiro significa para mim. Lembra que eu falei para você que, por exemplo, eu tenho algumas fragilidades. Uma delas é a comida. Adoro comer. Principalmente quando eu faço a comida. Então não tem para ninguém. Eu até fujo da cozinha de vez em quando para não fazer comida, para que depois eu não vá comer e coma demais. Por quê? Porque eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa sensibilidade, eu como muito. Principalmente comida assim, arroz, feijão, feijoada, adoro uma carne, enfim. Então o que eu faço? Eu trabalho isso na minha vida, por quê? Porque comida, é difícil o vício da comida, né? Porque de um lado eu preciso da comida, mas do outro eu preciso dar o tom. O quanto essa comida tem poder sobre a minha vida, isso cabe a mim. E, no meu caso, né, infelizmente, isso cabe a mim. Então eu tenho que trabalhar constantemente isso na minha vida. E assim cada um de nós tem as suas fragilidades, tem a sua, né, sabe onde o calo aperta mais, como dizem por aí. Então, esse dinheiro no meu bolso será determinante e mostrará muito do meu sentimento e do meu coração. Aí nós utilizamos como exemplo a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque eu falei para você, não precisa ler, a gente conhece uma passagem conhecidíssima, pregada, ensinada, então a gente só vai pegar algumas coisinhas lá, sublinhando algumas partes de Lucas capítulo 15, até porque um dia vamos passar por ela também, aí a gente vai conversar mais detalhadamente. Mas o que você percebe ali? Que o filho mais velho é quem é como é que fala assim? O mesquinho, né? A Bíblia fala que nós devemos aborrecer a avareza. E o filho mais velho é avarento. Aí você vai falar, poxa, mas não é o filho mais novo que falou um monte de coisa, entre aspas, chamou o pai de morto, para mim você já morreu, dá a minha parte, eu vou embora. Claro que estava havendo um conflito muito grande entre o filho mais novo e o filho mais velho. Possivelmente com os irmãos ali no meio, e ninguém estava conseguindo acertar isso. E aí a gente entende por quê. Porque o filho mais velho era sovina. Porque o filho mais velho falou assim para o pai, quando viu que o pai estava fazendo uma festa, uma celebração para receber o filho em honra de filho. Lembre-se de que naquela época só usavam sandálias
os donos da propriedade. Os empregados, ele chama de diarista, né? Ou jornaleiro, né? Quer dizer, recebe por dia, recebe por jornada, recebe por empreitada, né? Naquela época. Então, o pai do menino dá o anel, querendo dizer que ele tinha autoridade e, presta atenção, autoridade de primogênito. Não é qualquer anel. Então esse menino mais novo, ele sai da condição de maldição, porque desejava as alfarrobas dos porcos, num nível baixíssimo de condição de vida, né? Então não era só desejar se alimentar com carne de porco que era vedado ao judaísmo. Pior, ele queria comer a comida do porco, que é resto. E para o judeu, todo animal que se alimenta de resto não pode fazer parte do seu cardápio. Qualquer animal. Das aves, a ave de rapina, por exemplo, mamífero, por exemplo, o cão, o cachorro, não faz parte. Aí você vai falar, mas cachorro não faz. Não, aqui no Ocidente não, no Oriente faz, né? Então não pode comer cachorro, porque cachorro se alimenta de resto na natureza. Porco, porque se alimenta de resto. Lagosta, camarão. Todo animal que se alimenta de resto, a cultura judaica, a religião judaica, é vedado, é pecado, é crime. Então, esse menino volta, o pai o recebe e o cobre de beijos, e lhe dá sandália, se você conferir lá, sandália, ou seja, eu te chamo de novo à condição de família e não de empregado. Isso é perdão. Perdão é diferente de desculpar. Eu te desculpo. Né? Por exemplo, eu cometi um crime. Então a sociedade vê que eu me arrependi e tal, mas eu vou pagar com aquilo, eu vou pagar o meu crime perante a sociedade, eu vou sofrer penalidades por isso. Né? Perdão não, perdão é outro nível. Quando eu perdoo, eu desmancho aquilo, como se eu nunca tivesse feito. Então é assim que o pai recebe o filho. Mas o filho não gastou dissolutamente, como diz lá na Bíblia. Mas o filho não desceu ao nível mais baixo do ser humano para aquela cultura? Sim, mas o pai o recebe e o perdoa. E ele diz, meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então ele está chamando o menino não apenas a condição de filho, mas a condição de primogênito. Exatamente o que acontece com Jacó em relação a Esaú lá no Antigo Testamento, a mesma coisa. Então essa primogenitura vem sobre a vida daquele menino, por quê? Qual a razão? Aquele menino não tinha a avareza, a mesquinhez. Isso é tão importante na cultura divina, no reino dos céus, é tão importante. Vamos dizer assim, tem dois erros, né? A mesquinhez, a avareza de um lado e a irresponsabilidade do outro. Para Deus é melhor a irresponsabilidade. É melhor aquele que é generoso demais, que é mão aberta, né? Então, para Deus é melhor o mão aberta do que aquele que é sovina, aquele que é avarento e aquele que é mesquinho. Porque aquele que é sovina, avarento e mesquinho, ele está servindo à riqueza, ele está servindo ao dinheiro, né? Alguns chamam essa entidade de mamon, está servindo a mamon. E nós, servos de Deus, nós precisamos aborrecer. Deus abomina, então nós devemos aborrecer. A Bíblia fala que aborreça a avareza. Não é só não ser avarento, é lutar contra a avareza. Já vou terminar. Puxa, hoje eu me atrasei, eu estava falando de outra coisa, mas amanhã a gente conversa mais. Então eu aborreço a avareza.
Então vamos dizer assim, ó, lá minha tia Rosália está aqui. Oi, tia Rosália. Minha tia Rosália está aqui. Vamos dizer lá na igreja da minha tia Rosália, lá em Salvador. Aí vem uma pessoa assim, tal, sabe, dessas pessoas que tem na igreja. Olha, eu vou doar os equipamentos da minha cozinha e tal, porque aqui na cantina está precisando, eu vou doar. Aí quando você recebe aquilo, é geladeira faltando um pé, né? É uma panela que tá meio suja, meio faltando cabo. Aí você recebe aquilo, a minha tia Rosária, por exemplo, dentro dessa área, eu estou falando da minha tia Rosária porque tem intimidade comigo, ela sabe que eu não estou falando mal, né? Então, ela tá vendo aquilo, fala, meu irmão, desculpa, aqui não é lugar de resto, aqui é a casa do Senhor. O Senhor leva isso para outro lugar, vende no ferro velho, enfim, mas não dá isso. Isso aqui não está dentro do controle de qualidade do reino. No controle de qualidade do reino, você tem que entregar o teu melhor, tá? Então, vamos fazer assim, meu irmão, deixa eu te ensinar. É o teu melhor, certo? Certo, minha irmã. Então tá bom, você quer entregar? Quero. Então aquilo que você comprou para a tua cozinha é exatamente o mesmo que você tem que colocar na casa do Senhor. Se na tua cozinha, essa geladeira faltando um pé, ela é o melhor teu, amém. Mas se não for, aqui não há lugar para isso. Como cesta básica. Às vezes a igreja tal e fala, né? Dá aquele testemunho daquele irmão. O irmão deu 50 cestas básicas. Não, alguém tem que chegar lá, como eu já fiz várias vezes e faço, se for necessário, até hoje. Ô meu irmão, e aí, tudo bem? Cesta básica boa, né? É isso que o irmão realmente compra para a casa do irmão? Mas são 50 cestas básicas. Espera aí, irmão, vamos lá. É isso mesmo? É isso que o senhor tem? O senhor já experimentou esse açúcar? Vamos pegar uma cesta básica, vamos abrir? Vamos temperar um café, um suco com esse açúcar? De marca Barbante, né? Ah, eu como na minha casa. Se o senhor for lá na minha casa, tem... Aí, amém, glória a Deus. Tá maravilhoso. Se não, desculpe. Essa oferta está manca diante de Deus. Lá no Antigo Testamento, não se podia levar ao Senhor, claro que a gente está falando, é um símbolo, tá? É uma comparação parabólica só de maneira didática. Lá no tempo de Deus, lá no tempo do Antigo Testamento, o sacerdote verificava se a oferta não estava manca, suja, né? Senão não entregava ao Senhor. Claro que não existe mais esse culto cerimonial, não existe. Jesus já cumpriu com todos os protocolos da lei. Mas o sentimento ele permanece. Por quê? Porque senão nós incorremos num erro de estarmos vivendo numa geração de igreja sovina, avarenta, mesquinha, que fica se apoiando em teologias, né? Que aí é importante, teologias que falam do dinheiro, que não se dá mais o dízimo, que não se dá mais oferta, que a pessoa faz com sinceridade. Ele se apoia nisso e do outro lado ele permanece avarento, mesquinho, achando que Deus não está enxergando tudo isso. Então não dê, é melhor não dar. Por favor, não dê. Porque se for para dar, como quem está dando uma esmola, esmola é esmola. Eu já até ensinei para você, está lá em Malaquias, quando a gente estudou, o que significa. A esmola está dentro do guarda-chuva chamado oferta, né? Então esmola, a pessoa pede, a gente entrega. E mesmo assim, quando eu falo de esmola, eu estou falando no sentido ruim, é esmola na cultura religiosa católica, né? Que é aquela coisa de entregar um dinheirinho amassadinho, um dinheirinho sujo, né? Na figura bíblica, no olho de Deus, isso aí é abominação.
mesmo sendo dinheiro. Então as coisas que você faz para o Senhor depende muito do sentimento. Então eu só posso determinar que dinheiro é esse que está fazendo parte da minha vida quando esse dinheiro não é senhor de mim, mas eu sou senhor do dinheiro. E pasmem, muitas vezes vamos dizer, esse sentimento é mais prescrito, é mais observado em quem não tem o dinheiro. Não é porque a pessoa tem dinheiro, que é rica, porque ela é avarenta. Nem sempre. Não obstante, isso está mais evidente na vida dos ricos, mas os pobres também. Então, quem vai determinar que lugar esse dinheiro ocupa na minha vida sou eu. Ou ele é Deus, ou ele é uma entidade, ou ele é apenas dinheiro. Se ele for entidade, ele estará controlando a minha vida. Eu estarei sendo mesquinho, avarento, amedrontado, medo de ficar sem, pobre, miserável, e isso é abominação diante de Deus. Dentro desse ambiente de entidade, realmente o dinheiro é o Deus, entre aspas, Deus com D minúsculo, né? É o Deus que mais faz sombra ao Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Tá? Jesus não compara o Senhor, o El Shaddai Adonai, com nenhum outro Deus assim, praticamente no mesmo nível. Não tem nenhum lugar da Bíblia. E o próprio Jesus é quem está falando, está elevando o dinheiro à potência de entidade. É Jesus que está falando. Por quê? Porque é muito sério. Porque isso faz uma total diferença no nosso cotidiano. Amém? Glória a Deus. Amanhã a gente conversa mais. Em nome de Jesus, e que a gente vai desenvolvendo isso. Lembre-se, nós somos agentes do reino dos céus. Nós precisamos não apenas não sermos avarentos, mas nós temos que aborrecer a avareza. Ou seja, é ser inimigo número 1 da avareza, da mesquinhez. Né? Por quê? Porque isso é muito sério na vida, na condução de uma igreja, de uma comunidade, de um ministério, não é? Esse povo, né, que às vezes você vê por aí, às vezes a pessoa, vamos falar, ela foi dizimista um dia, né? Então ela ganhava R$100, ela dava R$10. Tudo bem. De repente ela foi crescendo, ela ganhava 1.000 e dava 100, não tem problema. De repente ela cresceu mais ainda, o Senhor a abençoou, ela passou a ganhar 10.000 e dá 1.000. Opa, R$1.000 para a igreja? Mas quando ela passou a ganhar R$100.000, quando ela pensou em dar 10.000, ela falou, não, 10.000 é muito. Ué, e dízimo tem precificação? Não, dízimo é dízimo. Daí, eu usar como exemplo o John Rockefeller, né? O grande magnata, como dizem os estudiosos, o homem mais rico de maneira particular, o homem mais rico de toda a humanidade durante todos os tempos. John Rockefeller. Quando ele ganhou seus primeiros $15 na semana lá, nos meados de 1800, e ele ganhou seus primeiros $15, ele levou para a senhora sua mãe, seu pai era ausente, ele levou para sua mãe, entregou na mão da sua mãe, e a sua mãe falou, filho, pega 10% e leva lá na igreja para mim. Nos seus primeiros $15, John Rockefeller, muito pobre naquela época, e nunca mais, durante toda a sua história de vida, ele viveu quase 100 anos, ele morreu em 1935. Ele nunca mais deixou de dar o dízimo, nunca mais deixou de ser filantropo. Ele é o mais filantropo homem
da nossa história moderna. Todas essas universidades pelo mundo, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, são o que são por causa de John Rockefeller. Entendeu? Por quê? Porque ele trouxe isso para a sua maneira de ser. Ele tinha um sentimento que aquele valor que estava na mão dele não era dele, e ele era generoso. Então o que Deus fez? Deus o fez o homem mais rico de toda a humanidade durante todas as gerações. Então, é assim, o reino dos céus, quando você dá, você está ficando rico. No reino dos céus, quando você é pequeno, é porque você é grande. No reino de Deus, quando você se humilha, é porque você é exaltado. No reino de Deus, é por isso que tem um escritor americano, depois eu vou falar do livro dele um dia, ele diz assim: o reino de ponta cabeça é realmente o nosso reino, o reino dos céus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Cada servo teu que está aqui comigo, cada servo teu, serva tua, seus familiares, netos, sobrinhos, tios, avós, em nome de Jesus, pai, mãe, todos aqueles que fazem parte, os nossos idosos, vem com a tua graça, com o teu poder, cura, visita. Eu te peço, Senhor, pelo pastor William Wojcik, sua família, Sônia Wojcik, filhas, genros que estão com Covid-19, Senhor, derrama-te sobre a vida do teu servo que está naquela UTI, visita, guarda, cobre com o teu poder, com o teu mover, com as tuas asas, visita com a tua cura, com a tua saúde, nossos irmãos em Cristo que estão passando, padecendo de dor. A Cátia, o Bispo Antônio, derrama-te, ó Deus, com teu mover de cura e de saúde, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoa o nosso país, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, e nós daremos sempre toda a gratidão, todo louvor a Ti, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, você tenha uma terça-feira maravilhosa, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo, às 10 horas da manhã. Fique na paz. Tchau, tchau.